O rio Eufrates. No início dos tempos, quando a terra ainda era um vasto vazio e as águas cobriam a face do abismo, o rio Eufrates emergiu como uma serpentina vital que cortava os territórios antigos de Israel. Seus meandros sinuosos serpenteavam pelas planícies, carregando consigo não apenas águas que nutriam a terra, mas também histórias profundas e mitos entrelaçados. A importância do rio Eufrates era intrínseca à vida e à prosperidade de Israel. Suas águas férteis irrigavam as terras, transformando as margens em um oásis exuberante e propício para a agricultura. As cidades floresciam ao longo de suas margens, e as civilizações que se erguiam às suas margens viam no rio não apenas uma fonte de sustento, mas também uma dádiva de Deus. Os mitos que cercam o rio Eufrates eram tão ricos quanto suas águas. Contava-se que suas nascentes eram alimentadas por fontes divinas e que as águas que fluíam carregavam as bênçãos de Deus. Os antigos habitantes de Israel acreditavam que o rio era uma conexão direta entre o mundo terreno e o divino, uma via pela qual as divindades podiam enviar mensagens e augúrios aos mortais. Uma das lendas mais reverenciadas falava de uma deusa que residia nas profundezas do Eufrates, guardiã da sabedoria e protetora das águas. Dizia-se que, ao amanhecer, quando o sol lançava seus raios sobre as águas serenas, a deusa emergia, envolta em um véu de luz, para guiar os que buscavam conhecimento e compreensão. Ao longo dos séculos, impérios se ergueram e caíram nas margens do rio Eufrates. Civilizações floresceram, como os sumérios, babilônios e assírios, deixando para trás vestígios de sua grandiosidade e legados que ecoam na história de Israel. O Eufrates testemunhou batalhas épicas, ascensões e quedas de governantes, e as histórias desses eventos foram registradas como murmúrios eternos nas correntes do rio. O significado do rio Eufrates também transcende o terreno mítico e histórico. Em muitas tradições espirituais, suas águas eram vistas como um símbolo de purificação e renovação. Peregrinos viajavam até suas margens para rituais de purificação, acreditando que as águas sagradas do Eufrates podiam lavar as impurezas da alma. Nos dias atuais, o rio Eufrates continua a ser uma artéria vital que sustenta a vida em Israel. Suas águas ainda irrigam vastas plantações e fornecem recursos essenciais para as comunidades que habitam suas margens. No entanto, o Eufrates também testemunhou desafios modernos, como a gestão da água, conflitos regionais e mudanças climáticas que ameaçam seu papel histórico e ecológico. Assim, o rio Eufrates permanece não apenas como uma fonte de sustento material, mas como um símbolo duradouro da interconexão entre o passado, o presente e o futuro de Israel. Suas águas continuam a fluir, carregando consigo as histórias, mitos e significados que moldaram e continuam a moldar a rica tapeçaria da região. À medida que os séculos passaram, o rio Eufrates continuou a ser uma testemunha silenciosa das mudanças dramáticas em Israel. As civilizações que uma vez se ergueram nas suas margens deram lugar a novos impérios e dinastias, cada um deixando sua marca na história entrelaçada do rio e da região. Durante o auge do Império Persa, o Eufrates foi considerado um elo vital em uma rede de rotas comerciais, conectando vastas regiões e fomentando o intercâmbio cultural. Mercadores e viajantes viajavam por suas águas, trazendo consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e inovações que enriqueciam a diversidade cultural de Israel. Com o passar dos séculos, o Eufrates também desempenhou um papel estratégico em conflitos e conquistas. As campanhas militares ao longo das suas margens moldaram os destinos de nações e impérios. No apogeu da Babilônia, os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, adornavam as proximidades do rio,
atestando a grandiosidade e opulência da região. As águas do Eufrates, carregando consigo sedimentos enriquecidos, transformaram as planícies circundantes em terras férteis, permitindo a agricultura florescer. No entanto, essa fertilidade também trouxe desafios, como inundações sazonais e a necessidade de sistemas complexos de gestão de água. As comunidades ao longo do Eufrates desenvolveram técnicas engenhosas para controlar as águas e garantir uma colheita abundante. No contexto religioso, o Eufrates é mencionado em textos sagrados, como a Bíblia, associado a eventos significativos. Em algumas tradições, é nas suas margens que ocorrerão eventos apocalípticos, simbolizando uma transição cósmica. O rio se tornou um elemento simbólico, carregando consigo a carga espiritual de épocas antigas até os dias de hoje. No mundo contemporâneo, o Eufrates enfrenta desafios críticos. A gestão sustentável dos seus recursos hídricos tornou-se uma questão premente, com disputas sobre o uso da água entre nações ribeirinhas. As mudanças climáticas exacerbaram as preocupações, alterando padrões de precipitação e aumentando a escassez de água em certas regiões. Apesar dos desafios, o rio Eufrates permanece como um símbolo resiliente da história de Israel. Seus meandros contêm as narrativas de civilizações perdidas, de impérios que se ergueram e caíram, e das comunidades que encontraram sustento em suas águas ao longo dos milênios. Como um testemunho vivo, o Eufrates continua a fluir, conectando o passado ao presente e carregando consigo a promessa de um futuro em constante evolução para a região de Israel. À medida que o tempo avança, o rio Eufrates continua a ser um protagonista na história dinâmica de Israel. Em tempos modernos, o Eufrates também desempenha um papel crucial na infraestrutura e no desenvolvimento econômico da região. Barragens e sistemas de irrigação foram construídos ao longo do rio para controlar as inundações, gerar energia hidrelétrica e garantir o fornecimento de água para as comunidades locais. No entanto, esses avanços tecnológicos não estão isentos de controvérsias. A construção de barragens alterou significativamente o fluxo natural do Eufrates, impactando o meio ambiente e levantando questões sobre a sustentabilidade a longo prazo. Disputas sobre o uso da água entre países ribeirinhos intensificaram-se, evidenciando os desafios geopolíticos associados a recursos hídricos compartilhados. O Eufrates também se tornou um ponto focal para a preservação da biodiversidade. Suas águas sustentam ecossistemas únicos e esforços de conservação buscam proteger a rica diversidade de flora e fauna que depende do rio. Organizações ambientais e comunidades locais trabalham para equilibrar as necessidades humanas com a manutenção dos ecossistemas ribeirinhos. Além disso, a importância cultural e espiritual do Eufrates persiste. Peregrinos ainda visitam suas margens em busca de purificação e conexão espiritual. O rio continua a inspirar artistas, poetas e pensadores que veem nele não apenas um recurso natural, mas uma fonte de inspiração e reflexão sobre a condição humana e a passagem do tempo. A gestão da água ao longo do Eufrates tornou-se uma questão geopolítica complexa. Países como Turquia, Síria e Iraque compartilham as águas do Eufrates, e as disputas sobre seu uso tornaram-se fonte de tensões regionais. A construção de barragens em um país pode afetar diretamente o fluxo de água para países rio abaixo, desencadeando debates acalorados sobre direitos e responsabilidades. As comunidades que há milênios dependem das águas do Eufrates para sua subsistência enfrentam novos desafios. A industrialização e urbanização ao longo das margens do rio alteraram significativamente os modos de vida tradicionais. Enquanto algumas áreas testemunham um crescimento econômico estimulado pela presença do rio, outras enfrentam desafios socioeconômicos
incluindo o deslocamento de populações e a perda de terras agrícolas para projetos de infraestrutura. No âmbito cultural, o Eufrates permanece como uma fonte inesgotável de inspiração. Artistas contemporâneos exploram as complexidades do relacionamento humano com o rio, refletindo sobre a interação entre a natureza e a sociedade moderna. Poetas escrevem sobre as margens do Eufrates como testemunhas silenciosas do passado e do presente, enquanto músicos incorporam os sons das águas em suas composições, criando uma sinfonia que ecoa através das eras. No campo espiritual, o Eufrates mantém seu papel como um local de significado transcendental. Peregrinos de diversas tradições religiosas continuam a buscar o rio para rituais de purificação e reflexão espiritual. O Eufrates, em seu fluxo constante, representa para muitos uma metáfora da jornada espiritual humana, onde as águas em constante movimento simbolizam a fluidez da vida e a busca pela transcendência. Assim, enquanto o Eufrates continua a moldar o destino de Israel, sua importância não reside apenas em suas águas que nutrem a terra, mas na complexa tapeçaria de desafios, conquistas, tensões e transcendência que ele tece ao longo de milênios. O Eufrates é mais do que um rio, é um epítome da interseção entre a natureza e a humanidade, um testamento duradouro à nossa capacidade de moldar e ser moldado pelo mundo ao nosso redor. Dentro das tradições religiosas, o Eufrates desempenhou um papel significativo. Nas Escrituras, como na Bíblia, ele é mencionado como um dos rios que circunda o Éden, o jardim paradisíaco. A simbologia associada ao Eufrates em contextos sagrados muitas vezes aponta para o divino, onde suas águas não apenas purificam o corpo, mas também representam a jornada da alma em direção à transcendência. No Islã, o Eufrates é citado em profecias e tradições que falam sobre eventos futuros significativos. Em algumas interpretações, ele é associado a eventos escatológicos, desempenhando um papel simbólico em narrativas sobre o dia do juízo final. Essas visões espirituais inspiram peregrinações e rituais que buscam uma conexão mais profunda com o sagrado e a compreensão do destino humano. Além das tradições religiosas estabelecidas, o Eufrates também se tornou um ponto focal para práticas espirituais mais ecléticas. Comunidades espirituais contemporâneas buscam a proximidade do Eufrates para realizar cerimônias, meditações e rituais que transcendem as fronteiras religiosas convencionais. O rio, em sua majestade e constância, proporciona um ambiente propício para a reflexão espiritual e a busca de significado mais profundo. Artistas e poetas contemporâneos, ao explorar o Eufrates em seu trabalho, muitas vezes buscam capturar a essência espiritual do rio. Suas criações refletem a dualidade do Eufrates como uma fonte de renovação espiritual e, ao mesmo tempo, como um espelho do desafio humano de equilibrar as necessidades materiais com as aspirações espirituais. A espiritualidade ligada ao Eufrates não é estática. Ela evolui com o tempo, assim como as águas do rio. Em um mundo em constante mudança, o Eufrates permanece como um farol espiritual, lembrando-nos da eterna busca pela verdade, significado e transcendência. Seu papel transcendental na esfera espiritual de Israel continua a ser uma fonte de inspiração e contemplação para aqueles que buscam conectar o efêmero com o eterno, o terreno com o divino, ao longo da jornada humana.